Hoje o tema que eu vou falar aqui um pouco é sobre a verdade no contexto da autoeducação, que é o tema que eu estou promovendo aqui bastante. Eu assisti um vídeo que eu achei interessante o tema e na verdade o insight veio um pouco daí. O vídeo se chamava Nós podemos partir um átomo, abrir um átomo, mas não sabemos dizer a verdade. Então, falando como sociedade, que nós estamos fazendo uma coisa avançada, como abrir um átomo, mas a gente não é capaz de dizer a verdade, e que isso tem implicações muito ruins, porque nós construímos redes e no final das contas nós vamos ter problemas nessas redes e nessa construção pela falta da verdade. Então, esse é um tema muito profundo, né? E, e tem alguns temas que eles são princípios que, se não funcionam, aquilo que a gente está fazendo não perde o sentido. E muitas vezes a gente não chega a discutir isso, né? O tema da verdade na autoeducação tem a ver porque vou falar um pouco aqui sobre o que seria essa autoeducação é a noção de que a educação na verdade como a gente produz uma informação ou um sentido sobre qualquer tipo de assunto, na verdade, isso vem de uma conexão individual, né? Então, para dar o exemplo na primeira pessoa, sou eu mesmo que, a partir da minha percepção, estou criando essa informação em um sentido. E a gente tem uma ilusão, uma crença, um programa, porque na forma como a gente articula atualmente, é como se essas informações elas tivessem vindo de fora, como se eu recebesse uma informação que está pronta. Mas, de um ponto de vista da percepção, não existe isso, porque sou eu mesmo que tô criando essa informação, esse sentido, ou não. O fato de que eu não perceba que é assim, que eu ache que de alguma forma eu recebo uma informação que vem de fora e que eu não tenho essa autonomia para que eu que estou validando o que eu acho, o que deixo de achar, já mostra um pouco como essa verdade, a gente tá carente dessa verdade, porque aí eu já estou começando a mentir um pouco para mim, por eu não perceber, porque é um pouco cômodo eu dizer que essa informação veio de fora, né? Que eu fui educado e que as coisas são assim. E por isso que eu estou falando o que eu estou falando e fazendo o que eu estou fazendo, né? E por isso que depois, porque as redes que a gente cria coletivamente, elas são fruto da conexão individual que cada um tem. A rede, no final das contas, é uma coleção de indivíduos, mas como esses indivíduos estão conectados, em primeiro lugar, consigo mesmo, né? Como que cada indivíduo tem essa conexão e essa verdade vai impactar em como essa rede, né, vai se comportar. Então, no final das contas, nós vamos ter problemas e se a gente for fazer um diagnóstico da nossa realidade, a gente está conectado por diversos tipos de redes que são as instituições, né, o conjunto de leis, os governos, as empresas,
e outros tipos de grupos que são as comunidades através do qual a gente se conecta. E se a gente for fazer um diagnóstico, a gente não confia. A gente não confia no governo. A gente não confia nas empresas. Em geral, a gente não confia nos outros, né? E a gente está vivendo uma crise da verdade que é muito profunda e não tem como a gente avançar sem falar disso. Então é meio que um tema que é um tabu, porque quando a gente vai tocar nesse assunto, a gente vai ter que tocar na nossa própria verdade, nessa autoconexão, que é isso que está faltando. A ideia da autoeducação, então, é quando a gente assume que, na verdade, a gente que está produzindo essa informação, então, não porque de algum modo a gente ainda vive sob essa crença, achando que educação é algo que vai vir de fora, que vai ser dado pelas instituições, pelos governos, pelas empresas, né? Principalmente pelas instituições acadêmicas e outras instituições educativas. Só que não é verdade isso, porque essas instituições elas vão receber aquilo que os indivíduos produzem. Então, esse é um tema de responsabilidade. A verdade, nesse caso, é a gente assumir essa responsabilidade. Isso não é uma coisa fácil. É um processo doloroso porque a gente tem que perceber onde que a gente falhou, né? A gente tem que perceber que a gente está falhando. A gente tem que reconhecer isso. Então, também uma outra coisa que a gente tem, que também está em a gente colocar essa educação como algo externo, a gente tem uma educação mística, religiosa que forma a gente há muito tempo, informa a gente há muito tempo, e a verdade nesse contexto está colocada como algo moral, né? Então, você tem que dizer a verdade porque você tem que ser bom. Ou, sei lá, você tem que dizer a verdade por causa de Deus. Alguma coisa assim, que está colocado como algo externo, né? E esse tipo de princípio não vai funcionar, né? É muito mais lógico a gente compreender que a gente tem que dizer a verdade por uma questão de simples eficiência. Por quê? Porque as redes que eu mencionei aqui estão falhando por quê? Porque não tem a verdade. Então a gente tem que entender que a gente tem que dizer a verdade para que as coisas possam funcionar, né? Então, mais ou menos dentro de todos os temas que a gente for falar, todos os assuntos eles estão interagindo, e dentro desse tema da autoeducação a gente tem que dar esse destaque para a verdade, porque é a forma como a gente vai se conectar. Em primeiro lugar, eu estou me conectando comigo mesmo, então é importante que eu reconheça o que eu estou dizendo, da onde eu estou dizendo, porque a partir disso a minha conexão vai ser mais profunda e a capacidade de leitura e dessa produção desse sentido vai ser mais valioso para que eu possa compartilhar com as redes que eu formo parte. Então a noção que agora a gente se conecte, a gente está se conectando a partir dessa autorresponsabilidade, então nós nos responsabilizamos por isso que nós estamos dizendo e produzindo. E a noção é que aí a gente está criando uma nova rede. Por exemplo, aqui eu estou fazendo um convite e criando uma rede com você. Pelo simples fato de que você esteja assistindo isso, e também os desdobramentos que nós podemos fazer desse diálogo. Mas o momento aqui é de, na verdade, plantar essa semente, né?
da verdade, da autoeducação e de outras questões aí, né? Eu também vou falar um pouco mais disso em um vídeo. Tem, tem um, tem um livro que eu vou lançar em breve e que também tem a ver com esses assuntos. Até esqueci o que eu ia falar aqui. Mas a ideia é de plantar essa semente. Lembrei o que eu ia falar. Porque esses assuntos eles são muito profundos e dentro, às vezes, da forma como a gente está programado, se a gente recebe uma informação que é muito diferente, a gente já se sente pressionado que a gente já tem que aceitar isso ou a gente já tem que fazer alguma coisa. Então, dentro desse ciclo que eu percebo para essa transformação e para a gente conseguir processar todas essas noções, como o da autoeducação, a gente tem que entender que tem um primeiro momento que é como uma simples desprogramação. Ou seja, eu ainda não tenho que fazer nada com isso, além do fato de eu aceitar processar isso e que isso me transforme. Então, é nesse sentido que eu trago essas informações para que esse primeiro momento é um momento de desprogramação, que é soltar, né? E o livro tem a ver com isso, de a gente soltar muitos conceitos que a gente já tinha, né? Que fazem com que a gente não consiga chegar de alguma forma a essa verdade. E é isso, nós seguimos aqui com esse assunto. Espero que tenha sido interessante e espero que eu tenha conseguido plantar essa semente aqui. Obrigado.